Bom dia, meninas. Bom dia, professor. Como que o senhor tá? Bom dia. Tô bem, só um pouquinho ruim da garganta, que até agora ainda não entendi do nada. Professor, eu acordei assim também. Eita, eu quero logo passar esse negócio de pandemia, porque às vezes a gente acorda com uma besteirinha, qualquer coisa, já passa a besteira pela cabeça da gente. É um medo. É, Qualquer coisa. é verdade. Mas assim, eu tô tomando, acho que é um misto de coisas. Eu tô tomando limão com mel, chá de limão com mel com alho, vitamina D, zinco. Antialérgico, gente, tanta coisa para fortalecer o sistema imunológico que a gente já não vejo a hora de acabar esse canal mais tomar essas coisas, não. Pior que é o pessoal da minha família todo mundo tomando isso, até porque são algumas orientações médicas também, alguns remédios que eles mesmos ensinaram para fortalecer. Mas graças a Deus eu tô passando aí, graças a Deus, esse tempo todinho. Não peguei. Aí eu digo assim, mas muita gente não pegou, mas só que eu de vez em quando eu saio. Eu dou esses vacilos. De vez em quando eu saio aí, eu vou fazer alguma coisa. Hoje mesmo eu já vou ter que sair, eu vou ter que ir ao banco, terminar de resolver a história do meu cartão que foi clonado. Não deveria ir, né? Mas aí eu vou porque isso é muito sério. Meu Aí Deus. imagina, ter que ir ao banco. Mas usaram, só clonaram, assim, gastaram muito. Hum, clonaram e gastaram 560. Aí chegou na fatura. Aí chega na fatura. Meu Deus do céu. E o mais louco é porque não era o meu cartão que eu uso hoje. Era um cartão que era o antes desse, era o cartão antigo e o cartão não estava mais nem comigo. E conseguiram usar para comprar na internet um cartão que nem era habilitado para comprar na internet. E o mais louco, esse meu cartão estava na agência. Daí você achei muito estranho. Um cartão que já tinha vencido, não estava mais comigo, estava na agência e sendo utilizado e chegar na minha fatura nova. Tudo errado. Não faz sentido nenhum. Pois é. Pois é, muito louco isso. Aí se deixar para resolver depois, não dá certo. Gente, cadê esse pessoal, gente? Vou guardar um pouquinho. Enquanto isso eu vou abrindo o AVA. Então deixa eu logo deixar compartilhando a tela aqui. Ok, certo. Tô aqui no AVA. Professor, Oi, aumenta o seu caso dessas atividades que o senhor passou, que tem uma de gramática e uma de interpretação. então peraí. É porque todas as atividades você colocou pro dia 29. É, Tem não, muita então. coisa. Pois é, então peraí. As de. Opa, espera que tem gente entrando na sala. Pronto, admiti todos. Agora deixa eu vir aqui na atividade. Gramática. Terceiro. É, essa aqui de 29. Essa tem que ser de 29 porque é determinação. Mas essa aqui, né? Eu vou editar de sintaxe. E professor, Oi. aquela atividade da partícula si, quando o Uhum. senhor mandou pra gente, ela já veio inspirada. Mas Então, ainda dá pra responder, tanto que eu fiz no Word e respondi pro senhor, mas eu não sei se chegou. tá. Então, por via das dúvidas, eu vou editar logo agora. Essa aqui tá para 5 de junho. Pronto. Salvei. Deixa eu ver as de interpretação de texto. É verdade. Tem uma outra aqui, ciência da mulher, que tá para
para 29. Pronto. Tá, turma, eu já estendi o prazo, tanto interpretação quanto gramática. As duas estão para 5 de junho. De nada, cara. Então, vamos aqui para as trilhas de aprendizagem, tá? Deixa eu olhar aqui essa semana que está no mapa de estudo de vocês. Hoje é interpretação de texto. Deixa eu olhar aqui quantos participantes. Nós temos comigo 6, né? Então nós temos 5. Bia, Juliana, Carol, Marcele e Tainá. Só as meninas hoje. Cadê os meninos? Ok, turma. Turma, eu vou aqui. Nós já vimos funções da linguagem. Não foi isso? Já vimos todas as funções da linguagem. Me recordei, e eu creio que nós ainda chegamos a ver duas vezes. Vejam se não foi isso ou se a gente deixou alguma para terminar de funções da linguagem. Só me recordem aí. Mas eu creio que não. Vimos todas as 6. Agora a gente está na questão de categorias de mundo, tá? Então eu vou clicar aqui para rapidinho, alguém falou aqui no chat. Foram todos, ótimo. Então vamos aqui na. E engraçado que estava no estudo de gramática e de interpretação. Então agora vamos aqui nas categorias de mundo, tá? Eu li que tinham só atividades, né? Não tinha um assunto específico. Mas aí eu já tenho uma ideia aqui do que fazer. Deixa eu só. Prefiro baixar. Foi aquela parte que nós falamos sobre características textuais. Aqui nós temos uma atividade. Eu gosto de uma com conteúdo rapidinho aqui. Vamos ver essa aqui. Essa aqui que vai falar sobre espaço. Essa mesma. Isso. Pronto. O pessoal vai entrando. Bom, enquanto eu tô mexendo aqui, eu tô aceitando o pessoal na sala. Deixa eu ver 8 participantes. Ok, então olha só, nós temos uma atividade. Eu gosto de algumas atividades
desses materiais aqui, porque em alguns deles eles expressam algumas características. Bom dia, Nicolas. Certo? E expressam algumas características, justamente características textuais. Tempo, espaço, a questão de narrador. Então, é muito importante essa questão de ter entendimento de características textuais no sentido de enredo, espaço, personagem, porque muitas vezes a pessoa se atém ao ato de interpretar em si, mas muitas vezes o Enem, né, pede características textuais, nem sempre as pessoas conseguem identificar. Às vezes pode até parecer simples quando a gente vê o assunto, mas quando você não tem domínio, nunca ouviu falar, é bem complicado. Tipo, a questão de discernir personalidade e impessoalidade. Muitas vezes eu peço para. Deixa eu colocar aqui o meu Word aqui, que ele funciona como meu quadro. Muitas vezes eu peço para as pessoas distinguir determinados assuntos como impessoalidade, certo? Como impessoalidade, pessoalidade, objetividade, subjetividade, ambiguidade, neologismos, denotação, isso é mais fácil, conotação, aí nós temos coesão, coerência, conectivos, determinantes, eu lírico. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, o tanto de características textuais que nós temos. Creio que vocês já conhecem todas, a gente já viu todas. E é interessante porque assim, você já tem esse contato, já tiveram esse contato, vocês têm essa identificação com relação aos termos, mas nem todo mundo tem, nem todo mundo consegue identificar, certo? E aí nós temos uma parte mais específica voltada justamente para as questões narrativas, tá? Então, nessa questão mais específica voltada para as narrativas, a gente vê a questão de tempo, espaço, enredo, tá? Vamos aqui rapidinho para o nosso material. Certo. Vixe, eu não fechei, ele sumiu, peraí. Esse aqui, tem que baixar novamente. Ok. Então vamos para ele aqui para a gente ter uma ideia da questão referente a espaço, tempo e pessoas. Então vamos lá. Troca da pessoa. Embreagem. A enunciação pode, em alguns casos, trocar uma pessoa por outra para criar efeitos de sentido. Interessante focar nessa questão aqui, ó, de efeitos de sentido. Veja os casos mais importantes. Terceira do singular no plural, da primeira pessoa do singular. Efeito, distanciamento. Desculpa, gente. O papai sabe muito bem que você escondeu a chupeta. Então, aqui, ó, nós temos essa troca bem referente à nossa língua. Muita gente utiliza, certo? Essa troca é bastante frequente na fala de gente famosa. Gente, é interessante falar sobre isso, né? Uma questão de interpretação, uma questão regional, uma questão até estranha. Por exemplo, no meu caso, muitas pessoas estranham quando eu converso com minha mãe e com meu pai. Muita gente fica olhando assim sem entender por quê. Eu gosto de explicar isso aqui. Minha família é pernambucana,
certo? E tem uma parte do Pernambuco, que não usa senhor. Que tipo assim, ó, se vocês falam com os pais de vocês, vocês falam assim, ó, pai, o senhor foi à feira hoje, né? Muita gente fala dessa forma. Aí vocês, gente, não é pra rir. No meu caso, tanto eu quanto meu irmão, meus primos e tal, quando a gente fala com os nossos pais, não tem essa história de senhor bem aqui, ó. Olha só como é que a gente fala. Tipo, se eu quiser falar com meu pai, pai, o pai foi à feira. No lugar do senhor, a gente coloca a forma de tratamento, no caso, o vocativo, novamente, e fala dessa forma. É muito, para mim é muito comum, certo? Então, tem gente que estranha, né? E para mim já é estranho chamar senhor senhora. A mesma coisa quando eu falo com minha mãe. Mãe, mamãe fez o almoço, tipo assim, se eu falar com minha mãe, aí o pessoal normalmente, né, quando se fala com a mamãe, a senhora já fez o almoço? Pronto. Aí no meu caso eu falo isso. Certo? Eu sei, gente, é um pouco estranho, para não dizer muito. Engraçado que quando foi começo de namoro, de relacionamento, que às vezes minha mãe ligava, e aí eu não falava senhora. E aí até explicar para mim, para minha noiva, né, que hoje é minha noiva, até explicar para ela que eu estava falando com minha mãe no telefone, gente, era meio mundo de confusão. Porque ela não acreditava, porque quando eu falava assim, tipo como se fosse na terceira pessoa, né? Não tendo aquela ideia de segunda, e aí ela pensava que eu estava falando com outra pessoa. Então, aqui, né, tem essa circunstância aqui, tá? Que produz alguns efeitos, tá? No caso, o papai sabe muito bem que você escondeu a chupeta. Eu sei muito bem, né? Ele substituiu, tá? Por esse vacativo. Então, é estranho eu sei disso, mas enfim. Essa troca é bastante frequente na fala de gente famosa. Eita, gente, eu não sou famoso, não, tá? Dizem que o Pelé é isso e aquilo. Veja bem, eu é o Pelé. Então, num discurso do Pelé, aí ele mesmo fala, dizem que o Pelé é isso e aquilo. Veja bem, eu, né? É, eu tenho um amigo que ele só fala dele na terceira pessoa, é muito estranho também. Terceira do singular no lugar da segunda do singular, efeito distanciamento, tá? Olha só. Esse aqui tem um efeito distanciamento, esse aqui também, né? O patrão pode confiar em mim. No lugar de o patrão era para ser tu podes ou você pode confiar em mim. Ele usou o patrão pode confiar em mim. Terceira do plural no lugar da primeira do plural, efeito distanciamento. Seu pai e sua mãe se matam de trabalhar para você fazer isso. É. Atenção, nos casos anteriores, a utilização da terceira evidencia o papel social. Certo? Primeira no singular, no lugar da segunda do singular ou do plural. Efeito aproximação. Então eu faço arte e ainda dou risada? Tu faz, das. Tu. É como se falasse para a segunda pessoa, mas no lugar usa a primeira. A mãe dirigindo-se ao filho pequeno. Interessante. Eu preciso fazer exercício, certo? Aí vós precisais, o professor aos alunos. Próximo. Primeira do singular no lugar da terceira do singular. Efeito, aproximação. Eu sou pobre, não tenho assistência médica decente, com muito mal. Que futuro tem? O brasileiro tem, come, tem. Ou seja, substituiu para dar uma ideia, né, até de inclusão também, aproximação e inclusão. Certo. Sexta.
segunda do singular no lugar da primeira do singular ou do plural. É feito aproximação. Tu queres uma empada? Não tem. Tu precisa de uma caneta? Não tem. Assim não dá. Eu quero, eu preciso. Ah, isso aqui a gente utiliza muito, né? Quando a gente falar alguma coisa, aí a gente usa a segunda pessoa no singular, mas fazendo referência a gente para ter uma aproximação com os demais. Primeira do plural no lugar da segunda do singular. É feita a aproximação. Então, como vamos de namoro? Tu vais, né? Perguntando pro pessoal aqui. Segunda no plural no lugar da segunda do singular. Efeito respeitabilidade. Vós tendes minha admiração, príncipe. Tu tens. Atenção, nos casos anteriores discutidos, o pronome você pode ser colocado no lugar do tu. Apesar de pronome de tratamento exigir o verbo na terceira, ele se refere ao interlocutor, ao tu. Interessante essa colocação bem aqui, certo? Então vamos para cá. Por quê? Turma, quando se estuda verbo, né, nós temos as pessoas verbais ou como é conhecida como pessoas do discurso. Ok? Pessoas verbais ou pessoas do discurso. E aí nós temos primeira pessoa, logicamente, do singular, né? Eu, segunda pessoa, do singular, tá? Tu, e aí, aqui funciona como pessoa verbal, pessoa do discurso. Embora as pessoas do discurso, pessoas verbais, colocar as demais, só para a gente poder deixar completo esse quadro aqui. Vou copiar lá para não ficar tão... Então vamos lá. Certo. Então, deixa eu voltar só um pouquinho. Aqui, gente. Nós temos as pessoas verbais ou pessoas do discurso. É importante porque quando nós estamos velhos, a gente precisa ter esse conhecimento até para determinadas circunstâncias com relação a futuramente a gente falar sobre sintaxe, tá? Sobre as pessoas verbais. O que acontece? O você e vocês são tidos como pessoas de discurso ou pessoas verbais. Mas por que falar isso? Porque essas aqui, ó, né, são tidas como pronomes pessoais do caso reto. E você e vocês não é pronome pessoal, é pronome de tratamento, mas exerce essa função. E na aula de interpretação agora, justamente agora, tá? Se fala justamente sobre a questão, ó, de ser utilizado no lugar do tu. Apesar de pronome de tratamento exigir o verbo na terceira, ele se refere ao interlocutor. Ou seja, ele conjuga verbo. E é interessante isso. Ok? Nono. Terceira do singular no lugar da primeira, no discurso indireto livre. O efeito é passar ideias, reflexões e sentimentos da personagem. Marina estava à porta do cemitério com outro homem. Ele então estava certo. Ela o traíra. Certo? Então tá aqui, reflexões e sentimentos do personagem.
Troca de espaço, tá? Nós falamos aqui primeiramente da questão de pessoa para mudar o sentido. Isso aqui é importantíssimo para a gente ter uma ideia, como falei para vocês, uma questão interpretativa, né? E agora a questão do espaço. Gente, pergunto a vocês, essa aqui é a base, é lógico, é fácil, é tranquilo. O que é o espaço em uma história? E aí, me digam o que é espaço na história. E aí, gente, não me deixem no vácuo. Pode repetir, professor, não entendi. O que é chamado de espaço em uma história, em um texto, tá? Aqui o foco tá, como a gente pode ver, tá mais no foco narrativo, né? O que seria chamado de espaço? O que é o espaço na história? Seria algo similar ao cenário? Quase isso. Na verdade, é o lugar onde ocorrem as coisas, tá? O lugar. Ó, então é interessante a gente falar sobre isso aqui rapidinho. Olha só. Na prova da UEMA, um dos temas vigentes dos temas da tipologia textual, gênero textual, vigente, mais abordado, é o gênero narrativo, certo? É o gênero narrativo. Vocês têm que ter entendimento sobre algumas características do gênero narrativo, certo? E além das características, nós temos uma chamada estrutura, tá? E bem aqui eu vou colocar de forma separada tipos de narrador. Isso aqui é básico, é essencial. E olha que a questão do gênero narrativo, né? Vou colocar aqui gênero textual narrativo. Antigamente só se prendia ao fundamental, certo? Hoje não tem mais isso. Hoje não tem essa história de que é só fundamental, não. Muito no médio mesmo. E aí, as obras da UEMA, elas têm cunho narrativo. São obras, então são livros, então é uma narrativa. E os textos presentes na UEMA, logicamente, são narrativos. E aí, muitas vezes se cobra isso sim. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui uma prova da UEMA. Linguagens, códigos, suas tecnologias. Olha só, questão aí da UEMA, que é o caderno de prova, como vocês podem ver, sempre tem um arsenal de questões, de provas, tudo aqui no computador. E essa aqui foi nível hard. Essa aqui eles pegaram pesado, turma. Porque nesse caso aqui, eles utilizaram uma linguagem bem avançada para a questão de interpretação, tá? Ó. E aí a pessoa deveria ter um bom vocabulário, tá? Então nós temos uma aqui, ó. O Alto da Barca do Inferno é uma das três peças que compõem a trilogia das Barcas do Teatro Vicentino. Gil Vicente é autor do período literário português, conhecido como humanismo. Então tem essa aqui, ó, outro diálogo também. Tá? Olha aqui, ó. Características textuais, ó, ambiguidade, ambíguo, mediador, complacente, elucidativo, mordaz. Aqui
nós temos características do discurso dele. Agora, interessante, essa palavra, você disse a você, essa palavra bem aqui, alguém sabe o significado? Eu sou realista porque aqui não depende de formação, depende de conhecimento da palavra, conhecimento vocabular. Mordaz, gente, é maldade, né, na prova da UEMA. Não. Ah, que é isso? Que morde, que agride ou corrói, cáustico, corrosivo, sarcástico. Não. Essa aqui não colou. Sinceramente, eu nunca ia imaginar. Que morde, mordaz. Ah, sarcástico, corrosivo. Então tem dois significados, né? Adjetivo de dois gêneros. Vamos ver essa questão ali rapidinho. Leia o texto publicado em revista de grande circulação para responder a questão 3. Professores, acordem. Caros professores, vocês se meteram em uma enrascada. Há décadas, as lideranças de vocês vêm construindo um discurso de vitimização. A imagem que vocês vendem não é de profissionais competentes, mas é de coitadinhos, estropiados e maltratados. E vocês venceram. A população brasileira está do seu lado. Comprou essa imagem. Nada seduz mais a alma brasileira do que um coitado, afinal. Para sustentar a argumentação, são utilizados variados recursos. A seleção lexicossemântica utilizada pelo autor para sustentar a argumentação marca o emprego de uma imagem crítica com um tom. E aí, turma? Pensem aí na resposta, o que vocês me dizem? Tem termos aqui que são bem, digamos assim, formas de acusação, né? A imagem que vocês vendem. Vocês se meteram em uma enrascada. Elucidativo é que esclarece, que esclarece as dúvidas, que explica, não seria isso, com certeza. Ambíguo tem duplo sentido? Todo não. Complacente é que é compreensivo. Mediador é que observa os dois lados. Então a resposta seria justamente essa letra E. Ok. Olha só. Sim, Bia. Qual você marcaria, Bia? Qual tu acha que seria a resposta? Porque na minha cabeça nenhuma fez sentido. Mas gostei, Bia. Eu ia falar isso, eu não quis falar, né? Porque, na verdade, a UEMA tem disso. Muita gente está com recurso. Eu entro constantemente, toda vez que tem o EMA, gente, você não tem noção de quantos alunos me procuram candidatos para fazer recurso. Jimmy não tem nem mais paciência. Jimmy já passa logo para mim, não. Aí passa meu contato. Alunas e alunos de cursinho, ele já passa para mim, porque turma, a UEMA dá dor de cabeça. Pra vocês terem uma ideia, nesse último vestibular da UEMA, eu fiz mais de 10 recursos para anular questões, por conta disso. Gente, para mim, não tem nenhuma dessas respostas. Mas aqui, ó, eu pensei por essa questão bem aqui, ó. Tipo uma forma acusativa. Professores, acordem. Caso, professores, vocês se meteram em uma enrascada, há décadas as lideranças de vocês vêm construindo um discurso de vitimização, tipo assim, acusando, ó. A imagem que vocês vendem não é de profissionais competentes. Então, eu pensei que o mais próximo seria esse aqui, né? Porque, na verdade, isso aqui seria tom crítico, tom ameaçador. E não tem nenhuma dessas formas aqui. A UEMA tem disso, ela é muito contraditória com relação a isso, gente. Hoje, a prova da UEMA, a de linguagem, ela
considera uma das mais é considerada uma das mais difíceis do Nordeste, para quem não sabe. Até, gente, porque ela é muito voltada para a literatura. Eu, particularmente, eu não tenho habilidade com literatura, eu conheço os meus limites, eu digo muito isso. Eu tenho inúmeras oportunidades, constantemente, para a área de literatura, mas eu não aceito, porque não adianta, já, eu vou pensar, e olha para receber bem, ótimas oportunidades. Aí eu vou aceitar por questões financeiras? Não. Eu tenho que ver quais são os meus limites, o que eu realmente tenho conhecimento, que realmente eu me aprofundei, me qualifiquei, me, me especializei. Então, eu não gosto de jogar dessa forma. Então, literatura para mim, gente, eu tenho muita dificuldade, eu não gosto, sou bem sincero. Ah, professor, mas se eu dizer isso, mas é uma verdade, eu tenho que ser direto quanto a isso. Olha como é que a prova da UEMA é interessante vocês terem esse conhecimento da prova da UEMA, tá? De interpretação. Vamos ver outras aqui, outro estilo, né? Vamos ver como era antes. Eu tenho de todas os que foram disponibilizados, só foi disponibilizado até 2016. Essa 2016, vamos ver aqui uma de 2012, como era antigamente. Vamos ver se vai ter figura de linguagem. Até a capa era mais bonitinha. Porque começou com biologia. Primeira etapa, paz. Física. Geografia. História. Língua espanhola. Língua inglesa. Língua portuguesa. Olha, galerinha. Quando a gente está falando da questão narrativa, olha aqui essa questão. Do fragmento recortado da obra pode depender um narrador que apresenta como um sujeito. Interessante, que se apresenta como um sujeito, olha. Olha aqui mais uma de personagem. Considerando o contexto da obra e levando em conta as características do autor, esse excerto contém, ó, narrador personagem aqui. Metalinguagem, sobre as funções da linguagem, metalinguística, metalinguagem. Narrador. Certo. Metáforas, né? Figura de linguagem. Essa é uma prova bem mais elaborada, que casa com as características, com as situações que a gente está vendo. Então, 2005, eu acho que vocês devem ter sentido, né, uma diferença, né, do que eu mostrei antes para vocês, que é a de 2016 para uma de 2012. Então, houve uma alteração considerável na prova, gente, considerável no estilo. Aqui eu tenho texto, tem questões gramaticais, só que recentemente ela ficou mais aberta no sentido de que muitos termos ambíguos, muitos vocabulários complexos, arcaicos, voltados para uma questão literária, para as obras, então mudou muito, gente, mudou consideravelmente. Mas pode ser que esse ano volte a ser o que era antes. A UEMA antigamente, gente, era bem objetiva, era bem mais gramatical. Hoje ela está mais literária. Poxa, seria tão interessante voltar para a questão anterior. Por quê? Porque a questão literária ela é muito complexa se você não tiver um conhecimento amplo de literatura e não é todo mundo que tem gosto pelas obras, não é isso? Turma, a conexão Zoom vai cair. Agora nós temos menos de 1 minuto. E assim que cair, nós vamos voltar com as características do gênero textual narrativo, direitinho, para depois nós voltarmos para o material, tá? No caso, para essa aqui. Então, nós temos menos de 1 minuto e poucos segundos, vai cair. Já